Estamos gravando, Tina. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande, mais uma quarta-feira, estarmos aqui juntos, cada vez costurando um pouco mais, indo um pouquinho mais distante essa nossa linha aí que vai abraçando pessoas queridas que nos apoiam aqui nessa transformação social de educação. E hoje é com alegria muito, muito grande que a gente tem a presença aqui do Mauro e da Valéria, que são dois queridos que acompanham esse processo junto aos românticos conspiradores há bastante tempo. E eu tive a alegria de conhecê-los pessoalmente na semana passada, quando estivemos em Mendes. E também é uma alegria enorme ter um presente, né? Porque a gente não esperava ter a Ingrid aqui conosco, também do Rio de Janeiro, Maura Valéria do Rio de Janeiro. Então, agora, além da gente estar, né, aqui com essa parceria MM, que a gente brinca tanto, né, que nós somos os MMs, que é Mendes e Mogi. Então, a gente tem aqui o pessoal de Mendes e Mogi. Não sei se alguém de Mendes quiser dar um tchauzinho aí para a gente ver vocês. Estou vendo bastante gente de Mogi aqui hoje. E agora a gente tem também 3 amigos queridos do Rio de Janeiro e que hoje a palavra está com eles. Mauro, Valéria, Ingrid, a palavra está com vocês. Queridos, muito boa noite. Obrigado, Tina, pela apresentação. Obrigado a todos pela presença. Quando a gente se uniu nessa dupla aqui, Mauro e Valéria, a gente sabia que a galera da educação é sempre muito mobilizada no humano, no desenvolvimento, no aperfeiçoamento da sociedade. Então, a gente tem tido companhias riquíssimas nesse trajeto. A Tina é uma fazedora de pontes, ela já nos apresentou pessoas sensacionais como ela. A gente está muito feliz com a presença da Ingrid, que é também daquelas educadoras que você pode assistir ela falando, ela vai contando as coisas, você vai se encantando com a prática dela. E nós somos uma dupla. Eu vou deixar a Valéria se apresenta por si própria, que ela tem uma história interessante. Eu sou arte educador, professor, já fui gestor de projetos sociais e estamos há alguns anos já envolvidos com os românticos conspiradores e com os que buscam a inovação na educação. E aí temos encontrado dificuldades e, principalmente, pessoas que desafiam essas dificuldades. Valéria, quer se apresentar? Não, eu quero dizer que eu já gosto de Mogi. A semana passada a gente também teve a alegria de estar com o pessoal de Mendes, né? Então, a sensação que eu tenho é que a gente está inundado de muito amor. Eu sou educadora em saúde. A gente tem um trabalho de uma militância a favor de uma saúde que se faça de forma digna, da mesma forma que vocês fazem da educação uma coisa digna, e não existe uma linha que nos divide. E a gente hoje vem aqui com um desafio, né? Algumas pessoas que sabem que a gente ia falar com vocês, escreveu para a gente e falou assim: estou louca para ouvir vocês falarem. Então, eu vou responder isso para vocês. Eu estou louca para ouvir vocês falarem. Porque o nosso desafio hoje aqui, nós estamos longe de vocês, é fazer uma oficina. E quando eu fecho o olho e penso numa oficina, a primeira coisa que me vem à mente são mãos trabalhando. Então, hoje, gente, a gente não quer falar. A gente quer muito mais ouvir do que falar. E é isso que nos traz aqui. Ok? Vamos em frente? Então, bem importante. Desculpa, Mauro e Valéria, eu esqueci de, pela segunda vez, pedir o que vocês pediram para mim. Pessoal, o Mauro e a Valéria pediu que no e-mail eu pedisse para vocês que vocês tivessem em mãos papel e lápis, ou papel e caneta, alguma coisa assim, para vocês escreverem. E eu esqueci de pedir no e-mail e esqueci de pedir na abertura. Então, estou lembrando agora, ainda em tempo. Então, a Regina acabou de sentar aí. Rê, se você puder, pega papel e lápis que a gente vai precisar.
Desculpa, Mauro. Tá certo. Bom, a gente, como eu estava dizendo, pensando, toda vez que acontecem essas reuniões, que a gente está em lugares diferentes, a gente se ressente dessa dificuldade de não estar presencialmente, mas, ao mesmo tempo, consegue capturar e conhecer brilhos nos olhos de muitas pessoas em lugares distantes. Então, temos que aproveitar a tecnologia para fazer essas conexões. E a gente acha mais importante ter tranquilidade, ter calma, do que atropelar qualquer processo. Se alguém precisar levantar, pegar o papel e a caneta, a gente faz uma respiração profunda. Até porque nosso primeiro convite é para um vídeo. Acredito que... Olha só. Acredito que o Vander tenha recebido o link do YouTube. Vander, consegue compartilhar? Então, o que a gente deseja para todos nós nessa noite de hoje é boa viagem. Mauro, é o Kululan. não, É isso? Não. só um pouquinho. Você quer que eu passe aqui? Eu posso fazê-lo. Vou fazer. Titi, vamos na casa da vovó depois da música? Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início. Que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, blá, blá. O pequeno soltar beijos infinitos e abanar, até não mais enxergar. Quando seu João está dormindo, Tintim passa sussurrando, baixinho mesmo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. O segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua. Todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Já desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Toca e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver.
terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores do almoxarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintin desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros, a sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos. Que o chegar não é mais valioso que a andança. Que o encontro é precioso e necessário. Tintim! Tintim, vamos na casa da vovó depois da música? Música. Da nossa casa para a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem. Esse vídeo ele é muito revelador, tem múltiplos desdobramentos, né? E, inclusive, sobre essa continuidade entre a educação familiar e a educação escolar, né? Esse princípio da entrada no mundo, né? A partir da família. Mas a gente tem uma provocação hoje específica, uma pergunta para fazer aos participantes, né? Que é, assim, quando foi, e aí cada um pode tentar lembrar, quando foi que na infância, no âmbito familiar, você se sentiu extremamente cuidado? Qual é a lembrança de um cuidado muito especial? Eu sei que são muitos, né? A gente tem inúmeros cuidados para chegar na vida adulta. Ninguém chega... O ser humano é uma espécie animal muito peculiar, né? A gente, para chegar na vida adulta, dá muito trabalho mesmo. E aí, a pergunta que a gente quer provocar em vocês é quando foi que um cuidado familiar foi especialmente marcante? Aquele que, quando alguém diz assim, alguém cuidou de você, você pode falar desse como um exemplo riquíssimo, né? E quem é que foi essa pessoa que fez esse cuidado? É uma viagem, né? Estou vendo aqui umas pessoas aqui na frente, balançando a cabeça. Então, a proposta é, vamos voltar no tempo. Eu já anotei o meu aqui. É bom fazer uma... Às vezes, a gente fica entre 2 momentos, ou 2 pessoas. Vale a pena levar o olhar para o alto, para quem lembra, né? E extrair da memória. A gente sabe que são muitos momentos, geralmente são muitas pessoas, né, que fizeram esse cuidado. Mas a nossa primeira pergunta hoje é se alguém gostaria de compartilhar que momento foi esse e que pessoa foi essa que a gente colocaria nesse nosso mosaico de cuidados e de afetos. Todos lembraram de algum momento? Vamos balançar a cabeça quem lembrou desse momento. O coração bateu forte quando a gente lembrou. Ah, Raquel. Oi, Raquel. Desculpa, gente. Quando a gente reconhece alguém, fica mais feliz. Já vi Claudete. Fernanda. Olha, que alegria. Alguém quer compartilhar para a gente se lambuzar desse momento de alegria? Eu Patrícia, também. de Mogi, conta, Patrícia, como é que foi?
Na verdade, eu estou assistindo aqui, eu não tive muito tempo de pensar, eu pensei em muitos cuidados, né? Mas eu estou com a minha mãe aqui em casa, ela está morando aqui tem 3 dias, e ela, na hora que vocês falaram, ela está ouvindo, ela tem 76 anos, ela falou, eu lembro da sua avó cuidando do meu pulmão, quando eu tive problema no pulmão, e eu lembro muito, quando eu era criança, dela cuidando do meu pulmão. Eu achei isso interessante compartilhar, que é Ai, outra época, né? E a lembrança está aí, viva. mais Juliana, alguém se atreveria a contar? Peraí, deixa eu pegar o caso da Patrícia. Desculpa, eu não consegui anotar o nome. Foi rápido. Patrícia? Oi, Patrícia. oi, E como é o nome da sua mãe? Ou da sua avó, Glória. no caso? A minha avó é a avó Chica. E eu também tenho muito boas lembranças, muito cuidado da minha avó com a gente, né? Em relação a onde colocar para dormir, ir para Minas, ir para a casa dela, e sempre um cuidado com onde dormir, como ficar confortável, o que comer a todo momento para agradar, para cuidar, né? Isso é um cuidado também. Lá em Minas a gente tem um costume muito grande de cuidar do outro fazendo uma comida gostosa. Então, eu tenho muitas lembranças da minha avó Chica. Então, a gente fez uma graça, Patrícia. A gente mudou seu nome aí. Você passou a ser agora Patrícia de Mãe Presente e Vó Chica Mineira. Muito bem. A Juliana está de mão levantada, a Raquel está de mão levantada. Ju, conta pra gente. O meu caso é minha mãe também. Minha mãe é falecida já há 9 anos e eu sou asmática. E quando eu era criança, teve um determinado momento que eu cheguei da escola correndo, né? Que criança é fogo, pode ser asmático ou não, você chega correndo. E eu tive uma crise broncoasmática e quando eu peguei a bombinha não tinha mais. E aí ela sentou comigo no chão, que era um sítio, ela sentou comigo no chão e ela falava para mim assim, respira junto comigo. Então ela, ao mesmo tempo que ela ia respirando, ela ia tentando me acalmar para me fazer respirar até o meu pai chegar para conseguir me levar no hospital, porque a gente morava num sítio afastado, né? Então, assim, quando vem nesse processo de cuidado, eu lembro muito dela, porque em todos os momentos, assim, da minha vida inteira, ela foi a pessoa que mais esteve do meu lado. Mas só o fato dela me ensinar novamente a respirar naquele momento, sentada no chão, junto comigo, me segurando, ela falava assim, respira junto comigo, olha, presta atenção em mim para você não se perder. E aí você vai se acalmando, a respiração vai voltando. E eu tenho até hoje isso. Esses dias brinquei com uma colega da escola e também tive uma crise de asma e na minha cabeça vinha assim, fui procurar a bombinha, cadê a bombinha, né? Não estava na minha bolsa. Aí vinha aquele momento de mulher ficar trocando de bolsa toda hora, aí você esquece alguma coisa em algum lugar, né? E aí eu lembro da vozinha dela bem dentro do meu ouvido, falando, respira comigo, olha, presta bastante atenção, com muita calma, e respira comigo. E eu acho isso incrível, até hoje ainda, quando alguma criança está nervosa, eu falo para eles, respira comigo. Nossa, Juliana, que relato, hein? Que história forte e tão ligada à respiração, ou seja, à vida, né? Eu fiz uma tentativa aqui, ó. Botei Juliana de mãe que respira junto no próprio chão, né? Que ajuda a pisar na terra e a respirar com calma. E você levar isso para a tua vida como educadora, como professora, né? Sensacional. A gente não combinou com a Juliana, não, gente. Raquel vai contar? Você baixou a E mão? o mais importante é que mesmo depois de tantos anos de falecida, ela ainda é tão presente, né? Isso. Por isso que ela está no seu nome. Essa brincadeira de colocá-la no seu nome é porque essas pessoas nos constituem
constituiu você, né, como adulta, e constituiu você como educadora também, né, como pessoa que cuida de crianças que não são só suas, que são filhas de outras pessoas que estão ao seu cuidado. A gente agora tem a Raquel e a Noeli, que fez assim com a mãozinha. Conta, Raquel. Então, eu tenho 2 momentos, eu sempre fui muito cuidada, desde a minha infância. Mas, assim, eu tenho 2 momentos com a minha avó paterna, que se chamava Alzira, que engasga até hoje, assim, quando eu lembro, né? A minha mãe trabalhava e eu ficava com ela quando eu voltava da escola. E a avó, ela fazia golas de camisa. Ela só costurava, né, o pesponto ali na beiradinha da gola e a gente tinha que cortar aquela sobra. Então, eu ficava com a avó ali muitas horas cortando aquelas golas de camisa. E ela sempre tão cercada de cuidado comigo. Raquel, cuidado com o dedo. Raquel, vamos ouvir um rádio. E a gente ficava ali ouvindo rádio a tarde inteira e a gente conversava muito. Aí eu me mudei para o Rio de Janeiro, né, que nós morávamos em São Paulo, aí em Arujá, pertinho de vocês, Arujá. Aí eu vim para Mendes e eu fiz 15 anos. E minha avó veio e ela fez questão de me dar o meu vestido de 15 anos. E eu me lembro ela com uma bolsinha assim, pequenininha, a gente no trem, descendo para o Rio de Janeiro, para o centro do Rio de Janeiro, para comprar aquele vestido. E, assim, foi o vestido da minha vida. E eu lembro disso com muito carinho e com muita emoção até hoje. Parece cena de filme, né? Você no trem. A Valéria já anotou aqui como é que fica o nome da Raquel. Vê se te encanta esse nome, Raquel. Você se chama Raquel de Vó Alzira, presente na vida. Isso te representa, Raquel? Muito. Se vier o guarda e falar, quem é você? Você vai falar, eu sou Raquel de Vó Alzira, presente na vida. Se vier uma criança, né? Que é mais provável. É verdade. Engraçado que a mim também veio a minha avó. E todas as vezes que a gente tinha qualquer questão pessoal na nossa vida, na nossa infância, foi muito difícil, a minha avó chegava bem baixinho no meu ouvido e falava assim, vai dar tudo certo. E são muitas as vezes que eu vejo alguém passando por um conflito, ou eu estou passando e eu falo para mim, vai dar tudo certo. Porque a dona Augusta me falou que daria. Alguém mais quer compartilhar? Noeli. Gente, eu me emociono só de ouvir as histórias de vocês, mas eu pensando em todo esse cuidado, eu lembrei da minha filha Thaís, porque eu tenho uma única filha chamada Thaís, e a Tatá sempre foi minha companheira, minha amiga. Hoje ela tem 23 anos, mas interessante é que toda vez que eu ficava doente, a Tatá, mesmo sendo uma criança, um bebê, ela ficava comigo, na cama. Se eu ficasse acamada, ela ficava. Então, eu tenho uma lembrança, assim, de uma vez que eu fiquei doente por 3 dias. Então, eu morava no quintal da minha sogra, né, numa casa no fundo, e a minha sogra achou estranho, porque um dia ela não viu ninguém sair, não ouviu o meu barulho, não ouviu o barulho da Thaís, e a Thaís tinha ficado aquele primeiro dia deitada o dia todo comigo. No segundo dia, eu estava acamada, minha sogra ficou preocupada, ela foi bater na minha porta, perguntar se estava tudo ok. E aí fui lá abrir, mas eu estava muito mal, eu estava com dor na garganta, uma infecção, estava sério. E a Thaís comigo na cama, então eu só levantava para dar uma comidinha para ela e voltava a deitar, e ela passava o dia todo comigo. Daí, nesse segundo dia, minha sogra falou assim, nossa, então eu vou levar a Thaís para eu cuidar. A Thaís era pequenininha, tinha uns 2 aninhos, mais ou menos. E ela levou a Thaís. E eu fui ao médico no 3º dia. No 3º dia, a Thaís adoeceu também. Então, assim, eu vejo assim, esse cuidado que a Thaís tem desde pequenininha, desde bebê. Ela mamou, né? Eu amamentei a Thaís até os 3 anos e 9 meses. Então, essa época, ela ainda
era amamentada, mas já era grandinha, para uma criança de 2 anos, brinca o dia inteiro, sempre uma criança muito elétrica, uma criança que sempre me deu muito trabalho. Imaginem aqueles alunos que dão mais trabalho na sala de aula por serem sapeca. Era minha filha. E o que me traz assim, uma recordação tão gostosa é de lembrar desse cuidado, desse carinho, ela sendo tão pequenininha e, por outro lado, sendo tão sensível àquele momento que eu precisava dela. E até hoje é uma grande companheira. Se eu ficar doente, ou se eu não estiver bem, ela está comigo, ela deita comigo, ela faz tudo para me alegrar. Então, é assim, um pedacinho de mim que cuida de mim. Eu cuido dela, é claro, mas eu vejo que ela cuida muito de mim. É uma lembrança muito bonita, muito importante na minha vida. Noeli, a gente tentou traduzir essa história no nome seu. A Noeli de Thaís, companheira de todos os momentos. Botei Thaís com H. Não sei se está certo. Pronto. E eu fico muito feliz, eu tenho um filho também que bem pequeno, em toda a casa, em toda a família, foi ele que percebeu que eu não estava bem. Ele que, no meu aniversário, viu que eu tinha ficado triste. Tão interessante uma criança de 6, 7 anos fazer isso, né? Então, assim, essas histórias são únicas e a gente estava querendo exatamente remeter a esse vínculo familiar que, como todos mostraram aqui, a gente leva para a vida inteira e que está nas atividades como educadores, como cidadãos, no autocuidado, no conhecimento do outro, né? São elementos constituintes e que a gente quer puxar esse fio porque, como educadores, como professores, como profissionais da educação, a gente vai lidar com essas questões que são tão vitais não só para a criança, ou para o aluno, ou para o estudante, né? Como também para o pai e a mãe que se dedicou, enfim, que tentou interpretar um sinal e que confiou depois seus filhos aos nossos cuidados, né? A sugestão é que, é claro que não dá para todos comentarem, né? É o que a gente sempre incentiva nesse tipo de oficina. Se você ainda puder ter acesso a essa pessoa que cuidou de você, manda um sinal hoje. Se a pessoa não está mais entre nós, manda um pensamento, retribui esse afeto, porque essa é uma riqueza muito, muito potente, né? Que nos move e nos acompanha no dia a dia. Acho que eu podia completar contando que a minha mãe tem 85 anos, ela está com Alzheimer num momento bem difícil, e quando ela ficou internada, a minha mãe deu aula para as crianças do Morro de Salgueiro durante muito tempo. E quando ela ficou internada, uma pessoa publicou e falou assim: vamos rezar pela minha professora. E tinham muitas pessoas no grupo lá do Morro de Salgueiro. E como eles se mobilizaram, inclusive para me ajudar com relação à minha mãe, que estava num momento de Covid, sem ter acesso a ninguém. E eles tinham sido alunos da minha mãe há 60 anos atrás. E muitos escreveram falando: eu nunca me esqueci dela. Então, como a gente acaba se fazendo tão presente na vida de alguém que às vezes a gente nem sabe, né? Como a gente transforma mundos, né? No nosso caso, naquele momento difícil do Covid, foi imperioso como é que eles retribuíram todo o amor que ela deu para eles. Bora lá. Agora a gente vai entrar num momento que se chama... Vamos para o aquecimento e para a imaginação. Já mexemos com os corações para mostrar para o que a gente veio aqui. Agora vamos lá. Então, tem uma pergunta uma provocação que a gente gostaria de fazer, que é: o que seu adulto de hoje, até usando o exemplo dessa moça que é a mãe do Tintim, né, que está acompanhando a criança, o Tintim, nos primeiros passos pela rua. Ó, o Tintim! Um dia, o Tintim... Da Beatriz. Um dia todos nós fomos à escola pela primeira vez. E a pergunta que a gente queria fazer hoje é: o que o seu adulto de hoje diria para a criança que você foi naquele primeiro dia na escola?
um conselho, um pedido, alguma coisa assim. Eu tô levando a minha criança para a escola. E aí, gente, que conselho que eu daria para essa criança quando ela fosse entrar pela primeira vez na escola? Eu acho que eu consegui compartilhar a tela. A pergunta é: o que seu adulto de hoje diria à criança que você foi quando levasse à escola pela primeira vez? Eu tenho que compartilhar esse link, porque isso é um Padlet. A gente teve uma ajuda muito especial para chegar nesse recurso. E esse Padlet permite a gente interagir. Não sei se todo mundo tem intimidade com esse recurso. Mas vamos ouvir primeiro. Primeiro ouvir. Então, peraí. Então, a gente faz primeiro a... E aí, gente, olha o desafio. Eu vou poder falar para minha criança interior. Vamos lá, Noeli. Noeli vai nos ajudar. Vamos lá. Abre o teu... Nunca desista dos seus sonhos. Sempre sonhe. A escola ajuda a sonhar também. Já vou escrever aqui no Padlet. Nunca desista dos seus sonhos. A escola ajuda a sonhar também. Só complementando, para não tomar muito tempo, mas eu, quando fui à escola pela primeira vez, eu decidi que eu ia estudar, que eu queria uma vida melhor, porque eu me lembro da minha mãe chegando em casa com um maço imenso de samambaia que ela buscava na roça, no mato. Ela catava samambaia e colocava, trazia aquela mala enorme nas costas, com uma blusa feita de saco. Então, eu lembro assim que aquela cena da minha mãe chegando daquele jeito me fazia sentir uma vontade muito grande de estudar para mudar a minha vida e mudar a vida das outras pessoas. Sonhar para ser o que quiser na vida, mas sem sofrimento, né, gente? É muito triste assim, se lembrar dessas cenas do passado, mas me fortaleceram muito. A Raquel está aqui falando, aproveita. A Regina está falando, não tenha medo, pergunte. A Juliana Rocha está falando, aproveitem cada momento vivido, viva intensamente. O Wander está falando, não chore, você não está sozinho. Vamos lá, que mais? Bia, ajuda a botar. Beatriz, ajuda a gente a botar esses que estão. Amanda está colocando, divirta-se. Olha, Amanda, grande, gostei dessa. Divirta-se. Eu tinha uma filha muito chorona e um dia a gente precisou falar para ela, não olha para trás, porque quando ela olhava e nos via, ela chorava e voltava. Era dureza. Olha, é de educação do século XX. Vai ficar tudo bem, olha, será divertido, Beatriz. Ingrid, conta aí, o que você falaria? A Amanda trouxe exatamente o que eu falaria e o que eu falo para os meus filhos, né? Divirtam-se. Gente, é único, tem que ser um lugar de muita felicidade a escola. Adorei a resposta da Amanda e da Ingrid também. Eu acho que a minha mãe diria algo parecido, mas desculpa, eu estou bagunçando a proposta. Vamos continuar lendo, que estão saindo coisas lindas. A Jane falou, vamos sair da toca. A Juliana falou, segura nas mãos de quem te oferece segurança. A Ellen falou, não precisa ter medo. A escola vai te ajudar a ser o que você sonha. Aproveita! Aproveita! Com muitos ais. A Marilda falou, viva intensamente, sonhe mais. Poliana falou, acredite, você vai viver coisas incríveis. E a Claudete falou, não tenha medo da mudança. Eu acho que não é possível. A Tina compartilhou essa pergunta antes. Isso não podia estar tão claro dentro de cada um. Mais contribuições? Só isso aí já valeu. Se caísse agora a internet, eu já estava feliz.
Então, existe essa viagem no tempo, né, que a gente está propondo. É uma viagem a essa criança que a gente foi e um pouco que a gente é também, mas, é claro, nos habilita a conversar com as crianças que a gente... Olha aqui, tem Juliana. Cadê a Juliana, que eu não estou vendo? A Juliana. A Juliana de Da Mãe que Respira? É porque ela não abriu a câmera. Mas tá. É a Juliana que respira junto. Eu estou muito descabelada para isso. Tá bom. Olha, você escreveu assim: eu tenho muito orgulho de você. Vai lá e arrasa. Então, essa viagem no tempo, obrigado, Juliana. Se alguém mais tiver uma contribuição, o bom é que fica tudo gravado e depois a gente coloca no Padlet. Agora, tem uma outra pergunta, que é: o que você escreveria no bilhete endereçado à professora? Você levou a criança que você foi, só que você é um adulto, né? E aí, a gente sempre, como pai e mãe, como responsável, né? A gente tenta se comunicar com a pessoa que está lá pegando a mão do nosso filho, da nossa filha, lá dentro da escola. Não é uma pessoa só, mas frequentemente é aquela professora que é a nossa referência, né? Então, a pergunta seria: o que você colocaria no bilhete para a professora ou para o professor para ele saber a respeito dessa criança que você era? O Vander colocou o link do Padlet, mas aqui o chat funciona muito bem. E eu queria dar o pontapé inicial com a vantagem, ou vocês vão ter que acreditar em mim, eu nem pensei nessa resposta, eu vou pensar agora. Se eu fosse o pai da criança que eu fui, eu diria assim: ele é muito distraído. Tem que entender que, às vezes, você vai falar, ele só vai responder depois da segunda vez que você chamar. E tenha paciência com esse garoto, porque ele fica voando, viajando, e parece que está com o pé nas nuvens. A Raquel diria: ela é bem fresca. Raquel, é isso? Ela é bem fresca? O que eu diria, gente? Bem fresquinha, criança fresquinha eu era. Eu acho que eu diria assim: use e abusa das questões manuais, porque ela adora mexer com as mãos. Acho que eu daria essa dica para minha professora. Né? A Juliana escreveu: ó, ela é uma criança incrível, mas vai te deixar de cabelo em pé, é muito agitada e não para de falar nunca. Isso, já tinha falado dessa tua característica. Aqui tem a Priscila. Minha filha é muito sensível, cuida dela com carinho. Aqui, Patrícia, ela faz xixi na calça facilmente. Olha, Márcia, professora, boa tarde. Ela já sabe ler e escrever e adora dançar. A Márcia já deu um alerta para a professora, né? Sabe aquela criança que já chega na escola, que já sabe ler e escrever e já vai dizendo para os outros: eu já sei, isso vocês já vão aprender ainda? Aqui tem muita contribuição. Olha aqui, vou ter que voltar. Olha, a Aline, ela não desiste facilmente, também é bom avisar ao professor, a professora. A Beatriz. Beatriz, ajuda a gente depois botando essas coisas lá, que eu não sou boa nisso. É que está ficando tão lindo. Olha, eu não posso pular, não. Tem aqui, ó. Ela é uma Doriana, adorei. Peraí, ela é uma Doriana, chora por qualquer coisa, da Regina. A Ellen, ó. A Ellen. Ela é muito tímida, mas é muito inteligente. Se ela aprontar, me fala. Às vezes é muito bagunceira. Ô, Ellen. Ellen, ajuda a Ellen que você foi. Olha. Aqui, ela é muito extrovertida, tenha paciência. Olha a da Priscila, que bacana. Ela é muito tímida e fica com as bochechas rosadas fácil. Fácil. Professora, fica antenada com a minha filha.
Vamos lá, continua que eu estou adorando. A Juliana escreveu, ela é muito chorosa, sensível, tem o coração gigante. Juliana, é verdade até hoje, tá? Essa parte sua tá junto com você ainda, deu para perceber que a gente esteve junto, né, semana passada. Quem é que a gente não comentou ainda? Aqui, ó. Sobe. Olha que da Aline, que bacana. A Aline disse que ela não desiste facilmente. É aquelas que, quando o adulto diz assim, mas isso é assim, sempre foi assim, é assim porque é. A Aline era daquelas crianças que insistia, né? Alguém escreveu aqui direto no Padlet. Ela é muito tímida, mas adora conversar quando faz amigos. Não sei quem escreveu. Olha o Wander. Ele te fará perguntas estranhas, mas demorará um pouquinho para se sentir confortável. E ele é exibido. É bom avisar, né, Wander? Tá certo. O Diego, já avisando que o Diego pequeno adora ouvir histórias. Noeli, dizendo que ela adora estudar. Catiele, ela é interessada em todas as áreas, vai desde o futebol até a cama elástica. A Bruna, avisando que ela é muito chorona, precisa dar atenção. A Jane, olha, Jane, que legal, tem amor por ela vai se apegar. Aqui a Juliana. Juliana, acho que escreveu obrigada. Sim, Juliana, você é um poço de emoção. Aqui, Érica, essa garota não fica quieta um minuto. A gente nem sabe disso quando é criança. Quando vira adulta que percebe, né, a criança que a gente foi. Érica, parabéns pela autocrítica. Claudete, ela é muito transparente. Se você der um sorriso, será seu grude. E chora em resposta de gratidão. Meu Deus. Que coisa. Márcia Angélica, professora, eu conheço minha filha. Qualquer coisa, me fale. Márcia Angélica, sensacional. Você, como mãe dessa criança que você foi, mantendo a conexão. Olha, fala comigo, me conta, me pergunta. Márcia, também, a gente não combinou nada, a gente está só brincando, né? Mas a conexão que você abrindo como mãe de si própria é essencial, né? E agora como educadora, como professora, claro. Deixa eu ver aqui, Solange. Cuidado, ela vai te contagiar e você vai se apaixonar. Fernanda, avisando que você irá se surpreender. E Roxane, fica calado o tempo todo na escola, mas em casa apronta todas. Olha que riqueza, que variedade, que profusão de conteúdos, né? Aí tem uma felicidade para essa atividade, porque não só nós aqui estamos brincando de cuidar da criança que a gente foi, mas hoje todos aqui são educadores, são professores e lidam com crianças, lidam com adolescentes, enfim, lidam com essa responsabilidade de receber alguém aos seus cuidados, né? O Padlet vai ficar aberto. Olha a Beatriz. Agora está aparecendo aqui de novo. Tem um pouco. Ela é tímida, mas tem boas ideias. Tem um pouco de medo. Gente, que legal. Olha, a Beatriz escreveu. Ela é tímida, mas tem boas ideias. Tem um pouco de medo, mas adora aventuras e encarar novos desafios. Fala pouco, mas se importa muito. Não a deixe passar desapercebida. Então, tem um desafio interessante para o professor ou a professora, né? Que é prestar atenção numa daquelas crianças que pede menos para falar, mas se está prestando atenção, ela está atenta ao que a professora ou o professor observa, né? Dá retorno para ela, né? Então, Beatriz está dando um toque importantíssimo para quem vai receber a sua criança. Elisa,
Ela é quietinha, atrapalhada, tímida e muito esforçada. Tenha paciência. Sensacional. Obrigado, Wander. O Wander está me ajudando aqui, dizendo que eu não tinha lido a Bia. Desculpa, Bia. Essas respostas vão ficar no Padlet, e é claro que a ideia dessa atividade é fazer essa provocação, primeiro, com o vídeo lá do Caminhando com o Tintim, como que essa ideia de separação entre educação familiar e educação escolar, ela não tem uma linha, né? Claro que o professor dentro da escola, a equipe, ela é responsável pela criança, mas para a criança tudo é o mundo, tudo é uma aventura de descoberta, de aprendizado, que envolve, antes de mais nada, cuidado, né? Cuidado com o ser, né? Com aquele serzinho que tem que comer, tem que vestir, não pode passar um risco, e que também está vivendo sua curiosidade, sua investigação, seu desenvolvimento e, principalmente, a sua alegria. Então, o que nós estamos provocando é para estabelecer essa continuidade, ou essa articulação, ou essa parceria entre família e escola. Olha a Tina com o dedo levantado. Diga, Tina. Mauro, o Padlet é um programa que a gente constrói junto, todo mundo online. Ele não é algo que você alimenta depois, né? Porque aí perde a graça. Então, se tiver mais alguma etapa aí que você vá fazer perguntas e tem o Padlet, de repente a Beatriz, que entende bastante de Padlet, pode ajudar para compartilhar isso com a gente, e a gente constrói junto, porque ele não é para ser alimentado depois. Em vez de escrever no chat, já escreve direto lá, cada um escreve, entendeu? Entendi. Isso foi falta de prática, e também, não sei, para nós aqui que estamos tentando olhar para vocês, é mais fácil ler o chat, mas a gente pode mudar para ler no Padlet, e tem mais interação. Esses que já vieram pelo chat já foram lidos, né? Mas o Padlet fica publicado depois, né? A gente pode deixar lá para quem quiser consultar depois. E o endereço permanece para acesso posterior. E no próximo, a gente evita o chat. Pode ser assim? Como você quiser, Mauro. Não precisa usar o Padlet. Se quer fazer só no chat, pode... Não, fica lindo. Não. Fala, Bia. Tina, a Valéria tinha até comentado de copiar lá no Padlet, mas eu não consigo copiar o comentário. Para colocar lá, eu acho que eu teria que escrever um a um. Aí, ou se quiser depois, para vocês terem registro, a gente escreve novamente lá, mas eu não consigo copiar o comentário daqui. Mas tá legal, só para dar um feedback, tá legal aqui no chat também, não tá ruim não, tá bem legal, tá bem divertido. Certo. Então, eu me lembro de ter gravado outras reuniões, e tem um arquivo texto que a gente pode gerar com toda a sequência de comentários. Eu, uma vez, já fiz isso no Zoom, imagino que a gente consiga fazer, né? E transferir. E agora, gente, como a gente chamou... O Wander está de mão levantada. Diga, Wander. Justamente para complementar isso que a Bia falou. Realmente, eu não sei por que motivo, de um tempo para cá, ele não deixa você copiar o que está no chat. Você não consegue, você dá Ctrl+C, botão direito, não funciona, não dá para copiar o do chat. Mas, de fato, no final, a gente salva esse chat, aí vem todos os comentários com o nome de todo mundo, dá para colocar. Mas acho muito mais prático agora quem já puder entrar no Padlet, e já não vai dar para copiar o que você escreveu, vai ter que escrever de novo, já faz agora, ou no final, depois a gente complementa.
Eu me ofereço, então, para escrever com o maior prazer, porque eu vou viajar nessas respostas de novo. Ah, perfeito. Então, Para no mim, final, vai eu te ser, mando. final de noite, primeiro mundo. O Agora, amigo Roberto, ele vai quando ele fizer a gravação, que ele que recebe o chat e a gravação. Aí amanhã, hoje você não vai dormir assim não, mas amanhã você vai poder fazer isso, Valéria. Eu te mando, aí você faz tudo isso. Tá certo. Então, agora a gente quer provocar uma reflexão coletiva. Aí a gente entra mais no que a gente denomina oficina, porque é uma pergunta realmente em aberto, né? E a pergunta é: o que o processo de inovação na educação e de revisão nas práticas escolares permite rever e requalificar, repensar a relação com as famílias? E aí, a pergunta é em aberto, porque eu tenho clareza que ela não tem uma resposta única e que, possivelmente, todos os educadores que já estão aqui estudando, trocando informações, mudando práticas, nem todas as pessoas e escolas e equipes vão na mesma direção e no mesmo ritmo, até porque não existe uma prescrição, existe uma redescoberta. A gente viu um pouquinho em Mendes e já sabe que Mogi também está vivendo esses processos, e a gente tem visto outros educadores em outros lugares do Brasil viverem essa aventura de mudar. E a pergunta que a gente quer fazer a vocês é como é que esse novo paradigma da comunidade de aprendizagem, paradigma do bairro educador, paradigma da educação humanizada, o que esses paradigmas, esses conceitos mudam na relação com as famílias? Tanto pode ser na mente ou na prática, que a gente queria convidar vocês a compartilharem. Mas agora a gente vai se disciplinar e a gente vai compartilhar lá no Padlet. Tá bem. Agora, pois é, a importância do Padlet agora é maior porque uma oficina é exatamente uma conversa que a gente procura elaborar conteúdos e mudar práticas, ou revelar, compartilhar entre os participantes, né? Então, a função do Padlet é meio que um quadro branco, onde a gente vai lançando essas conjecturas, né? Sendo que não existe não existe um gabarito, né? Isso eu acho que eu consegui traduzir. Vale ser escrito e vale ser falado, porque vamos pensar juntos, muda alguma coisa na relação com as famílias? Se muda, que mudança é essa? Vou botar o link aqui no chat. Já está lá. Já está? Já. Tá. Alguém se aventuraria a falar? Tanta timidez. Raquel, fala aí, meu amor. Pois não, Raquel. Deixa eu baixar minha mãozinha aqui. Então, a relação com a família, assim, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, né, na escola, isso tem 20 anos, era diferente, bem diferente de hoje. E eu fui, assim, acompanhando uma evolução com essa preocupação entre a gente trazer um significado para aquilo que a gente estava falando, através das experiências que essas crianças já traziam de casa, né? E hoje mesmo, né, 17 de agosto, eu vejo que essa preocupação da gente saber das relações familiares, saber de como é essa dinâmica dentro de casa dessas crianças, não a título de investigação para fofoca, para saber, mas da gente
conseguir traçar um paralelo entre a escola e a família e como chegar nessa família. Qual é a porta mais acessível onde a gente consegue sensibilizar essa família para que o processo educativo seja valorizado, para que o trabalho da escola seja valorizado, porque cada um tem um alvo, que a gente consegue alcançar essa pessoa, tocar essa pessoa, cada um tem o seu alvo. E as nossas crianças também têm os seus alvos. As famílias dela, cada uma é de um jeito, né? Uma apresenta uma característica da família tradicional, outra, igual lá na escola, a gente tem família que são 2 mulheres casadas, e a gente precisa alcançar essa família também, com a inclusão, sem preconceito, né? sem pôr os nossos conceitos dentro dessa família. Então, eu vejo que a educação humanizada ela traz um olhar individual como forma da gente poder alcançar o nosso processo final de educação. É uma forma da gente conseguir tocar essa família, essa criança, para a importância da educação. É o olhar individual mesmo. É saber que cada um é único, cada família é dentro de um contexto, sem julgamentos. Então, Raquel, é tão interessante o que você falou, né? Porque o próprio exemplo que você usou demonstra como a sociedade precisou mudar para contemplar todas as pessoas. Então, há 20 anos atrás, uma relação não era nem reconhecida pelo poder instituído, né? E hoje em dia já está assente que pode haver um casal homoafetivo. E para a criança, principalmente, que a escola está recebendo, saber que a família dela não vai ser discriminada, não vai ser diminuída, não vai sofrer nenhum tipo de preconceito, é um elemento essencial para ela estar feliz na escola, para ela querer voltar, para ela, enfim, se desenvolver como ser humano, né? Então, você falou de uma forma muito interessante que o exemplo que você usou fala de uma mudança na própria sociedade e existe, é claro que você, nesse período, você também reviu sua prática, né? Que, como você mencionou, as coisas evoluíram, precisaram mudar, e eu acho que você disse o que mais, vamos dizer, me distingue, assim, quando eu lembro da minha educação. Porque eu estudei em escola pública e eu sabia que havia crianças de níveis sociais diferentes. E eu tinha a nítida impressão de que as mães dos meninos pobres não tinham a mesma facilidade de chegar, de entrar na escola, de participar, e ao passo que a minha mãe tinha uma facilidade maior. E essa distinção ela era visível para quem era uma criança, né? Mas eu estou vendo a Beatriz aqui de mão levantada, vou parar de falar. Diga, Beatriz. Bom, eu coloquei até lá no Padlet, eu acho que para mim o que mudou mais foi a questão do olhar e do acolhimento. Então, antes os pais, eles, para mim, né, pelo menos nos meus poucos 8 anos de escola, trabalhando como professora, eu tinha muito a percepção dos pais na escola quando tínhamos problemas. Então, os pais deixavam as crianças, mas quando tinham problemas, eles eram chamados a participar. E hoje a gente vê muito do contrário, né? De acolhê-los para as coisas boas também. Então, eu percebo, assim, que essa modificação no ponto de vista que a gente tem como a família sendo parte fundamental dessa construção de aprendizagem das crianças, ela modificou até a frequência dos pais e o tempo que eles dedicam para ir nas reuniões bimestrais das crianças, o que antes a gente tinha uma frequência baixa no começo do ano e com pouquíssimo tempo, então eram 10 minutos, meu filho tá bem? Ok, assino, tchau. E hoje, nossa última reunião, a gente fez uma reunião em roda, uma reunião onde o professor estava no mesmo nível que os pais. Joaquim,
ao meu quinquim, gente, desculpa. Ô, Joaquim. Então, a gente estava no mesmo nível que os pais e compartilhando ideias dentro de um processo onde ninguém é melhor do que ninguém, onde eu me coloco na posição de educador e eles também são. E a gente teve uma reunião de quase 2 horas, onde todos os 18 pais ficaram. E ficaram até depois, as crianças chegaram e eles estavam ali querendo saber e se propondo aí na escola a participar de atividades com os filhos. E não sendo uma obrigatoriedade, mas sendo algo que é do desejo, né? Do desejo. Então, eu acho que a modificação do olhar e acolhimento que a gente teve, estudando, refletindo a nossa postura com as crianças, refletiu lá na frente. Ainda não temos a participação efetiva dos pais todos os dias ou durante a semana por conta da carga horária de trabalho. Mas nesse momento onde a gente tinha uma frequência de 6 pais para uma frequência de 20 e ficar conosco numa reunião, a Noeli está aqui, pode confirmar tudo que eu estou falando depois, ou endossar e falar mais coisas. Mas eu vi algo que foi inédito na minha carreira, uma reunião de 2 horas, onde foi um bate-papo leve, gostoso, e os pais pedindo para ir na escola brincar com os filhos depois. Então, acho que esse ponto foi algo bem legal. E não foi nada tão difícil de ser feito, né? Acho que é isso, gente. Falei muito também. O Padlet está riquíssimo. Não sei se alguém que escreveu quer comentar, porque tem o risco de eu falar demais. Alguém mais quer comentar o que escreveu? Então, posso falar? Juliana. Juliana. Oi, Juliana. Tudo jóia? Muito obrigada lá pelo elogio. Olha só, na verdade, o que está acontecendo ultimamente, né? Após o retorno aí, né, dessa pandemia, que as aulas, né, retornaram presencialmente, a gente teve que fazer assim, um novo ressignificação das nossas práticas, né? Por conta de o aluno ele fica assim, a maioria do tempo na escola, ainda mais as nossas escolas aqui, que quase todas em tempo integral. Então, essa criança ela fica muito tempo com a gente na escola, mais do que com a família, né? E assim, a escola hoje ela está muito voltada a escutar a criança, fazer a escuta ativa, não tem como pensar diferente, agir diferente. Escutar essa criança ela tem muito o que falar, ela precisa de ajuda em todos os sentidos. Eu estou no curso de mentoria para diretores, né, de todo o Brasil, eu estou com os diretores de todo o Brasil, né, e está sendo assim, um curso muito rico, que a Maria Paula me indicou, todas as terças-feiras, das 19 às 22 horas, e é um curso como as nossas reuniões aí de Mogi e Mendes, né? Ele é um curso riquíssimo, maravilhoso, e fala o tempo todo dessa escuta ativa, né? Da gente estar assim, realmente fazendo essa humanização, né? Dentro das escolas, porque antes pensava muito assim, isso é o papel da família, o papel de fazer a escuta é da família. Não, isso já está muito presente e forte nas escolas. Eu não sou psicóloga, tenho professores aí que estão na reunião e podem confirmar. Eu tenho alunos que, eu quero falar com a diretora, eu quero conversar com a diretora, e conversam muito comigo, assuntos particulares, né, fora da parte educacional. E como não fazer essa escuta ativa, gente? É necessário fazer, né? Escutar esse aluno, ver o problema, você tentar mostrar para esse aluno, né? Não a resolução do problema, mas mostrar que todos nós temos problemas e que precisamos, né, estarem firmes. A criança também, por que não ter problemas? Então, assim, é muito gostoso, eles se sentem seguros, né? Com o nosso diálogo, e isso assim, está sendo muito presente na escola, essa escuta ativa. Ela precisa ser realizada nas escolas.
É isso. Juliana, que bom você comentar da formação tão importante, né? Eu Muito fico legal. feliz porque já houve muitas mudanças e muitas mudanças já vocês já estão trazendo, já estão se referindo. Juliana falou uma coisa bem importante que eu tinha até pensado em fazer a provocação, mas que eu não fiz porque eu sei que já está superado, né? Mas muita gente ainda pensa, olha, algumas coisas a família vai ensinar e outras a escola vai ensinar. A família educa, a escola ensina, aí pensa na escola como um local só de conteúdo, só de cognição, né? Então, essa mentalidade já está superada em grande parte, e é claro que esse coletivo aqui, eu não imaginava nada diferente. Já trabalha dentro de uma perspectiva de respeitar a diferença, de valorizar as relações, de valorizar as contribuições, que são coisas muito diferentes do que do que eu vi como aluno de escola pública e de que eu vi também como pai, né, de meninos e amigo amigo de pessoas que tinham filhos também em escolas particulares. Essa separação que por vezes desarticula, onde algumas escolas às vezes colocam uma linha ou colocam um muro invisível. Não, isso aqui a gente vai trabalhar aqui dentro, a gente vai trabalhar determinados assuntos, atitudes, conteúdos na escola, de maneira sutil ou de maneira explícita. Alguns profissionais colocam, ou ainda colocavam e ainda colocam, né? E é claro que nesse coletivo eu não esperava, mas eu entendo que a educação integral, humanizada em comunidade de aprendizagem, ela faz uma provocação muito aguda para que a gente dê outros passos no estabelecimento dessa sinergia entre afeto, cuidado, carinho e origem e aquilo que a escola está representando de um passo a mais, de abertura para o mundo, de aprendizado, de relações, né, de novas amizades e de tudo que a escola tem como missão. Oi, Valéria. Então, se a gente olhar, eu tentei resumir aqui só em palavras o que foi colocado aí por vocês. Então, essa mudança de modelo, essa mudança de proposta, ela se traduz na relação com as famílias em leveza, em exercício da cidadania, aproximação das famílias, as famílias querendo participar, relações de maior felicidade, pé no chão, porque eu passo a entender o que está para além dos muros da escola, mudança do olhar da família para o trabalho que se dá dentro da escola e junto com a escola. Isso, é uma reeducação. Participação das famílias, o ato de ouvir e de ser ouvido e mudanças de cultura. Claro que vocês descreveram lindo, mas, assim, vocês se sentem representados nesse pequeno resumo que a gente fez aqui? Foi maravilhoso. Existe. Eu confesso que até pouco tempo atrás eu não conhecia o conceito de comunidade de aprendizagem e a gente tem visto muitos passos, algumas escolas, algumas equipes, algumas pessoas conseguem fazer dessa comunidade escolar ampliar para a comunidade de aprendizagem como um todo, entendendo que a curiosidade está na criança e vai se manifestar, vai ser o combustível dela, não só em casa, na escola e na relação com a vida como um todo, né? Então, esse desafio que eu acho que está colocado para quem está nessa trilha da inovação é constituir, de fato, uma comunidade. É claro que quando os pais começam a ir à escola e não ter medo de levar bronca, que era o que acontecia na minha infância, quando o pai era chamado era porque o filho tinha feito alguma bobagem. Ai, o que ele fez hoje, que eles estão me chamando aqui. A mãe já chegava, né, já vinha puxando pela orelha. O fato dessa relação mudar já é um grande passo para a constituição dessa comunidade de aprendizagem, mas ainda continua, vamos dizer, se a gente não cuidar, a relação vai ser entre educador e família.
E a sinergia vai se dar quando as famílias se articularem, as famílias puderem também se mobilizar, se conhecer, enfim, e compreender que há um todo maior onde elas podem interagir também. Então, essa é a provocação. Agora tem uma pergunta no meu termo. Eu vou respeitar o resumo que a Valéria fez. A Valéria tem essa capacidade, ela junta, depois compartilha. A pergunta número 3 é assim: o que os processos vividos pelos educadores em Mogi e Mendes proporcionou de experiências em relação às famílias? Aí já é uma coisa que a Beatriz compartilhou. Essa nova atitude promoveu uma interação maior, uma frequência maior e a diminuição dessa separação. Então, o desafio da gente é assim, a pergunta: vocês constataram sinais de mudança nas relações entre família, escola, família, criança e família, professores? Vocês percebem? Então, a gente vai pedir para quem percebeu, como é que a gente fala aí? Reage pelo Zoom. Coloca alguma coisa aqui no chat falando assim. Não, aqui. Coloca um coraçãozinho, um dedinho para cima, um dedinho para baixo. A reação do Zoom. Então a pergunta é: vocês constataram sinais de mudança nas relações entre família e escola, família, crianças ou família, professores? Aí a gente deu exemplo aqui, mensagens de WhatsApp, fala, relato, bilhete. A Ingrid botou um curtir. Regina de Mogi, Patrícia, Amanda, Daniele, Tina, a D3 tinha mencionado já. Como eu vejo o resto? Para ver as outras pessoas, a gente clica aqui. Elizabeth Gomes. Vander botou um coração dourado. E alguém gostaria de compartilhar? A Beatriz acabou que já antecipou essa resposta, né? Que muito serve para ilustrar essa mudança de relação na presença dos pais, né? Na presença dos pais física, né? Passando de 6 para 20. Alguém mais gostaria de compartilhar isso que aconteceu? Uma história assim que foi muito impactante. Patrícia, fala. Aí você incentiva os outros a falar também. Deixa eu ver, Patrícia. Uma mudança marcante foi a aluna. Nós estamos trabalhando muito a importância, né, da presença das crianças na escola, porque eles faltam muito. E faltam porque está chovendo, faltam porque foi na cidade com a mãe. Então, assim, a falta da valorização, né, da presença da criança na escola, ela é muito grande. E nós estamos trabalhando bastante essa parte, a importância de vocês estarem aqui na escola, vocês aprenderem. Nós temos uma aluna que me marcou muito, eu nunca vou esquecer dessa situação. Ela foi minha aluna no ano passado, na pandemia ela não participava de nada. Quando nós retornamos, eu me lembro da mãe dela me falar uma vez, eu mandei mensagem no WhatsApp, aconteceu algo, né? Porque ela vinha um dia, faltavam 3, e aí ela falou: não, professora, ela ficou a noite inteira acordada e agora está dormindo. Então, assim, criança que era do 2º ano, hoje já está no 3º ano, criança pequena. Hoje, essa mesma menina, né, depois de todo o nosso trabalho, o mapa de presença, falar da importância dos argumentos que ela, né, que ela deveria ter para aprender, né? Ela tinha muita dificuldade, tem. Hoje ela não falta, e a mãe dela me gritou lá da portaria: professora,
o que que você fez com ela? Falei, como assim, o que eu fiz com ela? Não, porque ela não quer mais faltar. Ela não quer, ela não falta, ela me acorda, ela acorda mais cedo, ela se arruma, fala, vamos, vamos, vamos. Então, assim, e hoje ela, assim, evoluiu, né, na escrita, na participação. É uma criança que está trazendo, assim, bastante alegria, né? A gente gosta de ver quando eles se desenvolvem e está desenvolvendo e marcou bastante para mim. Patrícia, o seu relato é daqueles que a gente gostaria de botar na parede, assim, né? Para quando alguém pergunta o que está fazendo, o que é isso? Eu digo assim, um relato como o seu, falando que a criança mudou, né, a atitude, o desejo de ir para a escola, com alegria, para viver a relação, para viver o aprendizado, para viver tudo que a educação vai trazer, assim, é um sinal de sucesso, né? E você achou, eu gostei do teu relato, quer dizer assim, a mãe me gritou. Sim. Patrícia, o que você fez? Olha que sensacional a gente pudesse gravar esse grito e dizer, olha que realização da escola. Desculpa, diga. Mas, assim, eu senti que ela falou com uma indignação. Não foi porque ela estava feliz que a filha dela estava dando uma lição para ela que ela acho que nunca tinha pensado, mas ela estava indignada com essa mudança da filha dela, porque era ela falar, não precisa ir hoje, tudo bem, tô feliz, vou dormir, entendeu? Tá chovendo, tá frio, não precisa. Hoje a menina ela fala, não, eu vou para a escola. Esses dias mesmo ela chegou um pouco atrasada e no mapa de presença é importante você ter a cor do atraso. Por exemplo, presença, atraso e falta, porque eles marcam atrasado, mas eles estão lá. Então, ela chegou um pouco atrapalhada esses dias e ela falou. Falei, aconteceu alguma coisa? Ela, aconteceu, não tocou o despertador. Meu pai falou, não vai para a escola. Eu acordei a minha mãe e fiz ela me trazer. Falei, ótimo. Então, assim, essa proximidade com a família, com as conversas que a gente tem com eles hoje, essa permissão, né, entre aspas, de pode entrar na escola a hora que vocês quiserem, pode vir falar comigo a hora que vocês quiserem. Era muito assim, não, tem horário de atendimento ao pai, agora não é hora. Agora você não bate na minha porta. Hoje não, vocês podem falar com a gente a hora que vocês quiserem. Vem aqui na escola, a gente se ajeita aqui e a gente conversa. Então, assim, é muito gostoso isso, né? Ter essa proximidade. Por isso que eu coloquei no Padlet, é uma proximidade para uma possível mudança cultural, porque é uma cultura repetidora, né? Muito forte, né? Eu venho dessa cultura, era você obedece porque tem que obedecer, porque não tinha cultura de ter um argumento. Então, hoje eu ensino os meus alunos a terem argumentos. Então, é bem legal. Então, amigas e amigos, eu tô super feliz com o que vocês estão contando e compartilhando. A gente tem tantas coisas para contar, e são coisas que aquecem o coração, e a gente precisa entrar no elemento desafiante, porque existe nessa expectativa da nossa conversa de hoje, fazer uma provocação. É claro que essa provocação, primeiro, se trata aqui de um toró de ideias. Toró de ideias é o famoso brainstorming, né? Só para, caso alguém não esteja relacionado aí. Estou tentando usar o português em vez do brainstorming, mas seria aproveitar esse coletivo para compartilhar possibilidades de trabalhar, de usar os vínculos familiares, a existência e as origens familiares como os elementos para provocar a aprendizagem, para provocar interesse a partir do sentido, né? É interessante porque a educação humanizada, ela parte do sentido para chegar no conteúdo, para chegar no currículo. E o sentido que a gente dá à própria família é único. Todos tiveram alguém que cuidou. Esse alguém é a origem que nós estamos querendo refletir com vocês. Como é que essa origem pode ser
um elemento para provocar a aprendizagem, provocar novas descobertas, instigar a produção de conteúdo, de planejamentos e, principalmente, de chegar no currículo como a gente espera, a partir do sentido, né? A partir da vida para o currículo, e não no sentido inverso. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que a gente já colocou nesse toró de ideias. Enquanto eu faço isso, Valéria podia ler ali o que seriam essas questões iniciais para trabalhar com as crianças. Então, a gente fez um toró de ideias só para ser um início, para vocês nos ajudarem aumentando e qualificando e até suprimindo, né? Que seriam atividades que fomentam a conexão entre a família e no contexto da educação que a gente acredita. Então, o que se pensou? Em questões para se trabalhar com a criança e depois questões para ela trabalhar com as suas próprias famílias, que seriam o que cada criança entende por família, quem faz parte da família de cada um. A gente tem clareza que todos nós compartilhamos o saber de que pai e mãe, muitas vezes, é inexistente. Ontem a gente teve com a nossa cuidadora que o pai está no sistema prisional e ela falou: onde a gente mora, não tem pai. Ou o pai está preso, ou o pai está na milícia, está no tráfico, o pai já morreu. Então, esse elemento não existe. Vocês compartilham disso com muita propriedade, né? Então, quem que é a família de cada um e quem faz parte dessa família? Quem participa na sua educação? Quem são as pessoas que cuidam de você? Como é que elas são? O que elas fazem? Como é que vocês se sentem cuidados? Eu acho que vale a pena. Vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela já? Consegui fazer? Conseguiu? Sim. Sim. Então, aqui a gente fez duas abordagens, né? A primeira, no toró de ideias, assim, questões iniciais para trabalhar com as crianças, como possibilidade. É claro que cada pessoa, cada turma, cada escola tem seu planejamento. Aqui a gente está fazendo a provocação e, naturalmente, cada pessoa vai decidir se é o momento, se é o caso, como fazer, ou adaptar, ou fazer outro. São apenas possibilidades, né, que cada situação vai definir se são viáveis ou não, ou que às vezes já foram até trabalhadas, né? É bem comum, que é bem possível que algumas pessoas já tenham trabalhado essa temática com as suas turmas, suas crianças, né? A Valéria, eu só que agora botei na telinha, o primeiro passo talvez seria esse, né? Que cada um entende por família, quem faz parte, né? Quem são as pessoas, qual é o nome, qual é o grau de parentesco, as idades, enfim, o que aquele tio faz, o que a avó faz, o avô. Uma pergunta boa para fazer para a criança é quem participa, né, da sua educação, o que ele aprendeu com cada pessoa, né? E até interessante porque já houve exemplos aqui hoje, né? Seja na culinária, seja na costura, seja na música, seja na dança, né? E nosso pensamento é que a própria criança pode, enfim, mencionar e pode fazer esse relicário de pessoas e momentos e elementos que elas aprenderam com seus familiares. Esse seria um primeiro momento em que a criança é provocada, né? E uma segunda etapa, aí está aqui como pesquisa em casa, né? Para as crianças pesquisarem junto aos seus familiares. E aí tem eu acho que a proposta de sinergia ela fica aumentada quando a gente provoca as crianças para pesquisarem suas próprias famílias. Onde que o pai, a mãe, o avô, o tio nasceu,
que eles fazem, o que eles gostam de fazer, o que eles fazem para ter felicidade, o que eles acham importante para saber viver, né? A gente botou aí em maiúscula a palavra valores, né? Quem ensinou a eles as coisas mais importantes? Então, a gente pensou assim, a própria criança pode ser esse pesquisador do seu ambiente familiar, dessas pessoas que cuidam dela, para fazer esse painel dos pais. E a gente imaginou que esse painel de pais ou de mães e responsáveis pode ser construído a partir do que as crianças vão pesquisar e pode estar presente numa reunião em que os pais compareçam à escola. Oi. A gente produziu essa folhinha que você pediu de tarefa. O Wander pode compartilhar no chat um link e o pessoal vai ter acesso. Quando você quiser, é só pedir. Então, exatamente. Qual é a proposta hoje? A gente explicar como que todo esse vínculo entre família, crianças e escola não só mudou, não só está comprometido com a ideia de comunidade de aprendizagem, de educação integral, de educação humanizada, e pensar como que esse conteúdo pode ser apropriado, não vou chamar de conteúdo, esse vínculo vital pode ser grande contribuição para a gente chegar no currículo de cada nível, de cada criança, ou de cada turma, né? A gente tem, como a Tina já lembrou, esse desafio numa folhinha para mandar para todo mundo ou para compartilhar no chat. Desculpa, Tina. Pode botar. Está ali, ó. Gente, o Wander é sensacional. Já botou o link no chat. E a ideia seria, no nosso próximo encontro, que é 24 de setembro, a gente retornar com esse tema. Tem um elemento ali que eu acho bem legal. Eu andei revendo aí, ligado no centenário de Darcy Ribeiro, né? É 14 de setembro. 14 de setembro, desculpa, amigas e amigos. O Darcy Ribeiro, ele fazia uma provocação nos CIEPs para que a cultura da região, a cultura dos pais, ela fosse compreendida pela escola, né? Quem quiser assistir os vídeos dele no YouTube, são muito abundantes. Ele dizia assim, uma coisa cristalina, ele dizia assim, a escola, é claro que já tem 30 anos, 40 anos, enfim, tem muitos anos, mas ele dizia o seguinte, a escola que a gente oferece é como se fosse a nossa cultura, a cultura da elite, a cultura da classe média, a cultura europeizada, voltada para fora, né? E ele faz uma provocação de que os CIEPs, de que as escolas, a educação pública, enfim, tivesse aberta para as manifestações culturais, populares, cantigas, festas, folguedos, festejos, vestimentas, culinária, e todo esse conhecimento que faz total sentido para as famílias que a gente está atendendo. E não é que a gente precise fazer uma distinção entre cultura de classe média e cultura popular. Não, essa distinção é a que havia antes, que rejeitava a cultura popular. Então, a proposta que Darcy Ribeiro traz é vamos estar abertos, né, para incluir, para receber as manifestações populares que as famílias vivem, sejam quais forem. Então, é um outro elemento que, possivelmente, hoje em dia, né, Darcy já semeou as ideias, muitas já estão florescendo, né? Possivelmente já são adotadas, mas que
se não forem ainda, estão como uma grande perspectiva de aproximar esse mundo da família com o mundo da escola. Topam abraçar esse desafio? E, assim, na realidade, assim, só materializar o que eu imagino que vocês... Muitas já estão falando, mas a gente já faz isso pra caramba, que bom. Então, agora, a gente tem o desafio de conta pra gente o que você fez, porque aí eu vou ver o que o outro... Por exemplo, a Noeli está aqui na minha frente, estou olhando para a Noeli na tela. E a Noeli vai me contar o que ela fez, e vai falar, gente, eu vou pegar essa ideia para mim. Aí embaixo a Noeli está a Regina Amaral, fala, pô, a Regina está fazendo um trabalho super bacana, vamos... Enfim, porque eu acho que esse modelo que se cria, né, da educação humanizada, ele é um modelo que, se fosse na área da saúde, ele é um modelo que contagia, né? E que a gente está sempre aberto para aprender com o outro, e que é uma riqueza, né? Porque a gente não, porque muitas das coisas que a gente fala, elas não estão escritas em lugar nenhum. Então, que delícia, sabe por quê? Porque está cabendo a nós construir essa parte da história de uma maneira tão bonita. Então, essa aí é a nossa proposta aí, como um desdobramento desse trabalho. A gente está quase na hora de fechar, mas eu queria dizer que aconteceu uma coisa super interessante. Nós recebemos uma amiga aqui, na porta da minha casa tem uma cestinha com frases de Rubem Alves, e ela tirou uma frase que parece que é um presente para vocês, mas especificamente um presente para a Raquel, que tinha falado da escuta. Não foi a Raquel que falou da escuta? Uhum. E olha que bacana essa frase. Antes da gente fechar, porque eu achei tão linda que eu dei a frase para ela, mas vou te dar, mas você tem que mandar a foto. Estou olhando para baixo, que eu estou aqui no celular, que ela mandou a foto, eu escrevi para ela, agora falei, devolve a frase. Então, fala assim, ó, Rubem Alves, amamos não a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. A arte de amar e a arte de ouvir estão intimamente ligadas. Não é possível amar uma pessoa que não sabe ouvir. Achei extraordinário. Aí eu queria compartilhar com vocês, porque isso chegou na minha vida há 30 minutos atrás. E foi... 30 não, 1h30 atrás, mas foi super potente. E agora... Então, peraí, só um pouquinho. Desculpa, amigas e amigos, como eu fico tenso, né? Eu não gosto de ultrapassar o tempo e eu acho que eu me precipitei, acho que eu fiquei tenso demais e estou preocupado em não estourar, porque o nosso compromisso é terminar na hora que está previsto, que é 8h30. Mas a gente ainda tem 18 minutos. São 8h12. E eu escrevi toró de ideias, mas eu nem deixei fazer o toró, não deixei nem pingar, porque eu botei um monte de ideia na tela. Eu queria ouvir, queria ver se vocês têm outras ideias, enfim, se faz sentido para vocês, se alguém já fez alguma coisa dessa natureza que queira compartilhar. Contribuições. Agora a gente está aberto para essa escuta do amor, né, que o Rubem Alves falou. Acho que a Tina está falando. Tina, a gente não está ouvindo. Eu não estava falando, não. Eu só abri o microfone para dizer para o pessoal, né? O Mauro e a Valéria, não sei qual dos dois aí já caguetou, que eles vão voltar. O Mauro, né? Eles vão voltar quando a gente conversou deles fazerem essa primeira etapa dessa oficina. Eles, não, a gente precisa de 2 etapas, porque a gente vai dar um desafio para eles, e aí tem que ter essa devolutiva, depois vai ser muito rico e tal. Então, assim, já fazendo esse comunicado oficial, o próximo encontro síncrono da gente, pelo calendário, é dia 14 de setembro. Então, esse toró de ideias aí que eles deram, claro, não é uma lição de casa, que vai ter um checklist e depois você vai ganhar uma estrelinha, mas é uma sugestão de como montar esse painel, né, que vocês podem utilizar depois numa reunião com os pais, e ele tem que estar pronto até o dia 14, porque eles vão voltar aqui na formação com a gente, de Mendes e Mogi, porque eles vão querer ver essas belezuras aí, essas
essas partilhas lindas. E tem mais alguns minutos, Mauro, não precisa ficar tenso, não, a gente tem 16 minutos ainda. Pois é, Tina, obrigado por... Fui eu mesmo que fico tenso aqui, e já estou me antecipando, já estou lá em setembro, mas, assim, eu queria compartilhar no contato com a Escola Aberta de São Paulo um elemento que nos empolgou, deixou empolgados, foi a capacidade da escola, não vou chamar de capacidade, a abertura da escola, da equipe, né, para receber as famílias, receber, primeiro, dúvidas, angústias, demandas, e receber contribuições, né? Então, a primeira vez que eu visitei a Escola Aberta de São Paulo, quem estava saindo com as crianças na direção de uma atividade era um pai com skate. Aí eu olhei, disse, aí me cumprimentou e tal, as crianças falando comigo, depois a Edilene, que é responsável pela escola, disse, não, esse é um pai voluntário que vem aqui e que hoje está levando as crianças para fazer atividade com skate. Mas esse é só um elemento. Aí, da segunda vez que nós fomos à escola, que eu fui à escola, né, eu ouvi o relato de outro pai, outra mãe, contando a capacidade da abertura da escola para que se constituísse uma comunidade, e uma comunidade no sentido mais rico do termo, aquela riqueza que é transformar a escassez, a mentalidade da abundância, ou seja, um pai tem alguma coisa, ajuda no que pode, o outro não tem tempo de vir, mas ele manda um bolo, ele tem um contato que pode ajudar uma pessoa de outra família com uma demanda específica. Então, e aí eu não sei como é a relação de vocês, mas eu fiquei muito impressionado e fiquei muito feliz, porque é isso que algumas cidades já realizam, chamam de cidade educadora, de bairro educador, de território educativo, e tem experiências muito ricas. O Tião Rocha menciona essa abertura do projeto dele para as famílias e da capacidade do próprio pai, da própria comunidade, repensar sua visão sobre a educação, ressignificar sua relação com a cidadania, com o meio ambiente, com os serviços públicos. Olha, você recebeu aqui, saúde. Então, eu compreendo que a ideia de comunidade de aprendizagem é uma ideia muito potente, que tem ainda muitas aberturas para a sua consecução plena, porque todos nós, que nascemos em outra circunstância, ainda estamos ligados a um passado onde isso não era possível, né? Juliana, só um detalhe que a Juliana botou no chat, de que várias dessas perguntas já são abordadas, né, nos dispositivos, em atividades já na educação conduzida lá em Mendes. E o que eu queria colocar como desafio é porque, na minha percepção, ainda há muitos pais, muitas mães, muitos responsáveis que a gente pode alcançar de forma mais efetiva e produzir inovações nessa relação. Eu acho que é bacana quando a gente pensa nisso, não é só para a gente promover contribuir para o estreitamento, né, da família com a escola, é para valorizar a potência desse pai, porque é muito comum o pai que não sabe nem ler e escrever, mas que ele tem uma sabedoria enorme, ele tem muita coisa para nos ensinar. E é muitos olhos falam assim, não, mas eu não sei nem escrever direito, o que eu tenho? Ele tem uma contribuição tão importante, tão grande para dar. Não é? Então, para além do estreitamento. O estreitamento já seria justificativa suficiente para a gente caminhar, né? Trazer esse pai para a escola, sensacional, mas
eu acho que é mais do que isso. É mostrar para esse pai, olha, a tua potência é muito grande, você tem uma sabedoria infinita, você tem muita coisa para contribuir com a gente aqui. Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando. Mas é nesse contexto que a gente pensa. É um toró, mas a gente está falando muito. É verdade. Olha, a gente tem 11 minutos. Se a gente queria abrir para... Antes da gente fazer um fechamento lindo, a Juliana está aqui trazendo que isso é muito forte, principalmente quando eles trabalham com as turmas de EJA. Vamos trocar sonhos, esperanças? Abre aí agora, Mauro, você é bom nisso. Olha, como a Tina está com o dedo levantado. Diga, Tina. Eu não resisto, né? Vocês falando aí, eu sou muito fã da LDB, gosto muito dela, e há um bom tempo atrás eu fiz uma publicação de 8 destaques da LDB, e todo esse movimento, né, para ter esse vínculo com a família, ele está na lei, e é papel da escola. Olha que louco, né? Não é papel da família, é papel da escola, e eu vou ler aqui para vocês o resuminho, né, que eu tenho nos destaques, que é esse estabelecimento de vínculo com a família, que está no artigo 12º, parágrafo 6º, que é um papel da escola, tá? Que é articular-se com as famílias e a comunidade. Acho que eu consigo partilhar a tela, deixa eu ver se eu não sou tão manezona nisso. Ih, não vou tentar, não. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Isso está na lei, artigo 12º da LDB, parágrafo 6º. Então, isso não só é bacana, como isso é cumprir a lei. Tina, obrigado. Eu vi uma entrevista do Darcy Ribeiro, onde ele começa... No começo do mandato dele para o Senado, ele foi convidado para continuar no Rio de Janeiro, na educação aqui do Estado, né, que ele foi convidado pelo governo eleito, e ele disse assim, mas eu fui eleito com 3 milhões de votos, eu tenho que representar o povo fluminense. Aí ele foi para o Senado, e do Senado saiu o texto base, a LDB, enfim, com essa frase brilhante. Tina, obrigado. A gente tem uma lei tão brilhante, né, tão interessante, que vale celebrar. Olha, a Ingrid está escrevendo: essa reelaboração de cultura desvela caminhos para a sustentabilidade da própria reconfiguração, para que, de fato, estejamos, né, para, de fato, estarmos em comunidade. Reelaborar a cultura, Ingrid, é um processo artesanal, né? Um processo de compreensão e de idas e vindas, né? De provocações, de uma construção que a gente não faz sozinho, né? A cultura como algo que a gente valoriza e cultiva, né? Eu tenho um amigo que dizia: cultura é aquilo que você cultiva. Então, para que ela siga viva, é necessário cuidado, é necessário o mesmo cuidado que a gente teve das famílias lá na origem. Então, queridas e queridos, vamos caminhar para o encerramento. Como a Valéria ela é otimista, ela já antecipou, isso é um encerramento lindo. E eu vou ler ou você vai ler? Não, você é bonito. Então, eu vou ler. Abre aspas. Diego... Não, antes, desculpa. Tem um Diego participando. E sinta-se contemplado, Diego. Você já lembrou da criança que você foi
e você vai ser citado aqui. Tem um xará seu, que é o Diego do texto. Agora sim, de verdade. Abre aspas. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovaklov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo. Conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar. Fecha aspas. O texto é do Galeano, Eduardo Galeano, né? Um autor uruguaio, que a gente queria deixar como incentivo final para a sensibilidade, onde a gente começou e queria também terminar. Mauro, Valéria, obrigada. Vocês emocionaram aqui a galera, acho que do início ao fim, viu? Foi aqui um momento muito agradável. Eu sei que o Vander agora ele vai fazer o momento Vander, né? Não sei, acho que o Mauro e a Valéria ainda não se depararam muito com isso. Agora vocês vão ver como é que o Vander faz. Então, todo mundo vai abrindo aí as suas câmeras, congela aquele sorriso, que vocês vão ficar uns 3 minutos com o sorriso congelado. Vander, toca a bola aí. Quando eu falo no momento Vander, a Jane já começou a se organizar ali, já vi a Jane se arrumando, e ali, olha lá, agora a Lúcia, tá todo mundo já acostumando com a ideia. Tá vendo, gente? Eu faço vocês sorrirem. Olha que bonito. Qual é o papel do Vander? Fazer vocês sorrirem. Olha que lindo. O Mauro falou belezuras, mas eu vou fazer todos sorrirem ao mesmo tempo. Olha que lindo isso, gente. Bom, vamos lá. Falei com o exibido, lembra, Mauro? Gente, eu preciso que vocês, só para revisar a ideia, né, durante um tempo, para dar print da telinha de vocês, que vocês congelem o sorriso durante uns segundos, não chega a ser minutos, talvez um. E não escrevam nada no chat, porque quando vocês escrevem no chat, ele aparece lá embaixo e corta o rostinho de alguém que está na parte de baixo, tá bom, da tela. Então, 10 segundos para vocês se organizarem. Vamos lá. Valéria, está 100%, Valéria. Então, estão todos prontos para o print de tela? Espera aí que está aparecendo o tintim da Raquel. Olha lá. Pode pôr ele aí, Raquel. Então vai, gente, em 10 segundos, tá? Então, agora é real. Pronto, gente. Muito bom, obrigada, Vander. Mauro e Valéria, vocês nunca tinham passado por isso, né? Pelo difícil. Congelamento de sorriso. Gente, eu queria agradecer aqui a presença do Roberto, sempre muito prestativo aqui, que nos auxilia com a sala. Obrigadão, Roberto. Vander, obrigada pelo apoio. Hoje a gente está aí com a Mônica, que ficou bem quietinha ali no cantinho, mas eu fiquei vendo ela estar aqui com a gente, estou muito feliz.
Queria agradecer a participação de todos, de Mendes, de Mogi, e semana que vem, só para deixar registrado aqui, semana que vem a gente vai ter um encontro presencial em Mogi, né? E depois a gente vai ter um encontro assíncrono, é isso como está no nosso calendário. Então, vamos lá, gente. Até a semana que vem para quem for de Mogi. Mendes, um beijo, muito bom revê-los. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Mendes. Obrigado, Mauro. Obrigado, Valéria. Obrigada, Mauro. Show. Obrigada, Valéria. Obrigada aí, gente. Tudo de Tchau, bom. Ingrid, gente. uma delícia estar contigo. Pessoal, ver vocês, Mauro, Valéria, pessoal de Mendes, dá uma saudade danada. Obrigado a gente já esteve todos. juntos, né? Muita saudade. Pessoal de sempre. Mogi, a gente mata a saudade semana que vem, né? De Mendes, dia desses, né? Como diz Richard Bach, vermos-nos novamente, é certo, para os que são amigos, né? Então, um dia desses a gente se vê. Sempre. Então, agora que estamos em uma página só, aquele jargão, né, das televisões, essa reunião se auto-acabará. Em questão de minutos aí. Estamos gravando aqui. Tina, estou encerrando a gravação então, tá bom? Fechou?